Preparando para ir gravar o vídeo Pentecoste dos Pentecostes, aí venho aqui na frente e me deparam com ondas nas nuvens. Olá, tudo bem? Fernando Duarte aqui, seja bem-vindo a esse vídeo onde vamos falar sobre o Pentecoste dos Pentecostes. Meu Deus, está chegando, é no final agora de maio de 2020. Se nós tivemos a Páscoa das Páscoas, se você não viu o vídeo ainda, clica aqui e vai lá assistir. Nós vamos ter o Pentecoste dos Pentecostes. Meu Deus, não dá para segurar a expectativa pelo que Deus está por fazer em toda a terra. Fica comigo, aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu joinha e clica no sininho aí para você não perder nenhum vídeo, ajudar o nosso canal a crescer e ajudar esses vídeos a chegarem a mais e mais pessoas. Bom, primeiramente, Jesus ele veio cumprir todas as festas bíblicas que Deus instituiu. Já lá no Gênesis 1,16, Deus diz que ele criou o sol e a lua para marcar os tempos e estações. Eu falo disso lá no vídeo da Páscoa. E, na verdade, ali ele está falando de festas. A palavra moedim é festas. Ele está marcando, ele usa o sol e a lua para marcar as suas festas. Todas as festas, quando você mergulha no significado profético delas, apontam para Jesus, e Jesus veio cumprir todas elas. Toda vez que a gente celebra as festas com entendimento e tendo Jesus em mente, nosso entendimento sobre a obra de Jesus, sobre o que ele veio fazer e o paralelo com o que ele fez na nação de Israel, desde lá da saída do Egito, é surpreendente. Os detalhes, cada detalhe que Deus pensou para que tudo apontasse para Jesus e sua obra de redenção para com a humanidade. Então essas festas muitas vezes são erroneamente chamadas de festas judaicas, e é até compreensível porque Israel e os judeus celebram elas até hoje em Israel e em todas as nações onde haja judeus, mas na verdade Jesus celebrava essas festas, não, ele cumpriu as festas e ele celebrava as festas. Os 12 continuaram celebrando as festas, a igreja primitiva continuou celebrando as festas, nós sabemos isso pelas escrituras e também por relatos históricos, de historiadores cristãos do primeiro e do segundo século, e por isso nós sabemos também que quando a igreja de Roma, especificamente o bispo de Roma, quis separar, divorciar a igreja primitiva das suas raízes hebraicas, a primeira providência que foi tomada lá no final do século II, já quase anos 200, foi exatamente proibir a celebração da Páscoa bíblica, do Pessah, da Páscoa que celebra a saída de Israel do Egito e depois celebra a crucificação e a ressurreição do Senhor, mas com toda aquela simbologia, com todo aquele entendimento, inclusive da forma que Jesus e os discípulos celebraram, porque eles celebraram o famoso Seder, que é a ceia, e que Jesus dotou, como sempre, todas as festas apontam para ele, naquele Seder, naquela ceia tradicional de Pessah, de Páscoa, Jesus trouxe entendimento, trouxe uma revelação, trouxe, na verdade, o cumprimento de todos aqueles rituais, de todas aquelas observâncias do Seder. Jesus trouxe o cumprimento, Jesus trouxe uma revelação de que ele estava cumprindo todas aquelas simbologias. O pão agora era a sua própria carne, o vinho agora era o seu próprio sangue. Jesus é o Salvador. Jesus é o Cordeiro que derramou o seu próprio sangue. Ainda ia derramar no dia seguinte, mas Jesus é o próprio Cordeiro que deu a sua vida, o seu sangue, pela salvação do mundo. Então todas as festas apontam para Jesus, e esse ano nós tivemos a Páscoa das Páscoas. Mais uma vez eu te encorajo a ver o vídeo da Páscoa das Páscoas aqui no canal, se você ainda não viu, mas nós tivemos uma verdadeira Páscoa. Profetas estavam anunciando isso desde o ano passado, alguns até anos atrás, que nós teríamos uma Páscoa verdadeira antes de Deus começar um próximo grande avivamento. Na verdade, eu creio, como você vai ver daqui a pouco, o maior que a humanidade já viu. E tivemos essa Páscoa agora, nesse ano, em meio à quarentena do Covid-19, todas as famílias em casa, sem poder sair, e Deus trouxe então um entendimento profundo sobre a ceia do Senhor,
e todas as famílias reunidas, cada um na sua casa, tomaram a ceia do Senhor, recebendo um entendimento renovado do que o Senhor fez na cruz e do que a ceia representa para nós, para que a gente tenha acesso, se conecte cada vez mais à vida do Senhor que está no seu sangue, que está na sua carne, que foi dado por nós na cruz do Calvário. Então tivemos uma Páscoa verdadeira, as famílias voltaram a essa essência da Páscoa, que foi celebrada lá no Egito, na libertação do povo hebreu, e que foi celebrada pelos discípulos, pelos 12 apóstolos, junto com o Senhor, na véspera da sua crucificação, na noite em que ele foi traído, da forma como Israel celebrava há gerações desde o Egito. E agora, 2020, os cristãos, a igreja cristã, porque Israel nunca parou de celebrar, os judeus nunca pararam de celebrar, ainda que muitos não crescem em Jesus. Essa história está mudando, na verdade, algumas décadas, desde que Israel voltou a existir em 48, principalmente depois que Jerusalém voltou a Israel em 67. De lá para cá, o número de judeus que creem em Jesus só aumenta, só cresce dia após dia. Então você tem certeza, lá em Jerusalém, lá em Israel, nesses dias, muitos judeus se reúnem em família para celebrar uma Páscoa crendo em Yeshua, crendo em Jesus como Messias. E aí agora foi a nossa vez, foi a vez da igreja. A igreja cristã no mundo inteiro celebrou uma Páscoa verdadeira, todo mundo em casa celebrando uma ceia, porque é assim que se celebra a Páscoa. Então, se nós tivemos uma Páscoa das Páscoas, uma Páscoa verdadeira, meu amigo, meu irmão, se prepare, porque nós vamos ter um Pentecoste verdadeiro. Nós vamos ter o Pentecoste dos Pentecostes. E antes de eu entrar na revelação fresquinha, no que os profetas estão dizendo, no que os intercessores estão ouvindo, nos sonhos, nas palavras proféticas, em tudo que Deus está liberando pelo seu Espírito para reforçar o que está nas Escrituras, para dizer para nós que o que está lá é para nós hoje, agora. Vamos primeiro entender um pouquinho melhor o que é Pentecoste, o que é a festa de Pentecostes. Então, Pentecostes, ou Shavuot, né, no hebraico, é considerado como o ponto culminante da redenção, chamado Atzeret Pesach, ou a conclusão da Páscoa. O processo de redenção que Deus começou na Páscoa, ele quer completar em Pentecoste, no relógio profético dele. Foi assim com Israel no Egito, foi assim com a igreja, assim que Jesus morreu, ressuscitou e então derramou seu Espírito, como você conhece muito bem a história. Então, depois de 50 dias da Páscoa, você tem essa conclusão, esse ápice, o que Deus é onde Deus queria levar o seu povo, a morte, a ressurreição, o derramamento do sangue do Cordeiro. Deus queria levar, na verdade, o seu povo para esse completar, para esse ápice da Páscoa, que é o Pentecostes, 50 dias depois. Na verdade, Pentecostes vem de 50 dias depois da Páscoa. Então, mais uma vez, nós temos esse paralelo entre o que Deus fez com o povo de Israel lá no Egito e o que Deus fez com a igreja, com os primeiros discípulos em Atos 2. Lá no Egito, o sangue do cordeiro, de um cordeiro, foi derramado em cada casa, passado nas portas, para que houvesse libertação. E então Deus leva o povo de Israel até o Sinai, e 50 dias depois Deus dá a Torá, Deus dá a lei, Deus dá os 10 mandamentos para Moisés e outras leis também. Deus dá a lei para Moisés. Foi isso que aconteceu no primeiro Pentecoste. Tanto que até hoje em Israel eles celebram a dádiva da Torá, né? O Matan Torá. Eles passam madrugada orando. Quem está lá em Jerusalém geralmente vai lá para o muro, ou então fica nas suas casas, nas suas sinagogas, e eles passam a madrugada de Pentecoste estudando a Bíblia. E aí você tem, na vinda de Jesus, na vida de Jesus, quando ele veio cumprir essas festas em si mesmo, o próprio sangue dele, o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
trazendo perdão, libertação, cura, salvação para toda a humanidade. E 50 dias depois, exatamente no dia de Shavuot, no dia da festa de Pentecostes, você tem o derramamento do Espírito Santo que Jesus tinha prometido, e na verdade os discípulos não estavam entendendo porque que Jesus queria ir embora, porque que ele queria subir logo, voltar para o Pai, e Jesus disse: se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Jesus não via a hora de poder enviar o Espírito Santo e, na verdade, reproduzir aquilo que ele tinha e carregava para toda a igreja, para todo o seu corpo. Aquilo que só ele tinha, agora o seu corpo na terra pode ter, que é a igreja. Que coisa tremenda. A partir de então, desde o Pentecoste, o Senhor está edificando a sua igreja, edificando um povo em todas as nações, tanto judeus quanto gentios, os dois, um só novo homem, todos um só povo em Cristo. Pentecostes, então, tem 3 dimensões que eu quero falar com você. A primeira, você já deve imaginar, no primeiro Pentecoste, Deus deu a lei, Deus deu a Torá, Deus deu a palavra. Então, a primeira dimensão que se revela, que Deus quer manifestar para nós em Pentecostes, é a palavra. Deus quer revelar a sua palavra. Como ele disse, é costume passar a noite inteira de Shavuot estudando a palavra, estudando a Bíblia. Então, em Pentecostes, em Shavuot, Deus quer renovar o teu amor pela palavra. Jesus é a palavra viva, Jesus é a palavra revelada. Só que ele mesmo disse: errais não conhecendo as Escrituras. Então tem que conhecer as Escrituras, tem que conhecer a palavra, nem o poder de Deus. Então, Deus deu a palavra no primeiro e Deus deu o Espírito no segundo. Porque sem a palavra e sem o Espírito, a revelação de Deus fica incompleta na nossa vida. Muita palavra sem Espírito está vazio, está frio, está morto. Muito Espírito sem palavra, você fica sem chão, sem base. Você pode confundir Espírito com alma. Você pode confundir as coisas, que o Espírito Santo nunca vai falar nada que não concorde com as Escrituras, que não confirme as Escrituras. Então, não é à toa que lá no tabernáculo de Moisés e no templo em Jerusalém, você tinha, assim que você entrava no lugar santo, assim que o sacerdote entrava pelas cortinas ali dentro da tenda, dentro do lugar santo, ou então no templo, a primeira coisa que ele via era a menorá de um lado, e em frente à menorá ele via a mesa dos pães da proposição. Um representa o Espírito, o outro representa a palavra. Um estava de frente para o outro, mostrando que os dois têm igual importância para a nossa edificação, para a revelação de Deus para nós. A palavra escrita, revelada pelo Espírito Santo. Nem só uma, nem só outra. E o Espírito Santo nos ensina a palavra. Ele revela as Escrituras. Ele traz as Escrituras à vida, como você vai ver daqui a pouco. Não é à toa que na mesma festa, na primeira vez Deus deu a palavra, no cumprimento profético dessa festa, Deus deu o Espírito Santo. A segunda dimensão da festa de Pentecostes é provisão, isso mesmo. Deus quer dar a palavra e Ele quer prover para o seu povo. Em Deuteronômio 16, 9 a 12, quando Deus dá a ordem, através de Moisés, para que o povo de Israel celebrasse Pentecostes, diz assim: contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher para a habitação do seu nome. Essa era a oferta chamada oferta de primícias. Pentecoste é a festa de primícias, é um dos nomes, inclusive, dessa festa. Shavuot, Rabikurim, que é primícias, e Pentecoste, que vem de 50 dias. Essa oferta, né, se você não podia ir sempre a Jerusalém, você juntava para levar nessa data. Na verdade, era a oferta dos primeiros frutos de trigo, especialmente de trigo e cevada, a oferta dos cereais. Olha que interessante, todas as nações, todas as nações, quando ia chegando essa colheita dos cereais, eles colhiam os primeiros frutos, a primícia da colheita, os primeiros frutos a ficarem maduros, e eles recolhiam essa primícia num celeiro para garantir que se o restante da colheita
sofresse algum dano, viesse alguma chuva excessiva ou uma seca, e eles perdessem o restante da colheita, essa primícia, esses primeiros frutos estariam guardados para garantir o restante da colheita, para eles poderem replantar e ter a esperança de colher novamente. Agora, olha que tremendo. Deus manda Israel, o povo separado, um povo sacerdotal, um povo que Deus escolheu para si. Deus separou dentre as nações. Deus mandava que eles pegassem exatamente essa oferta, o primeiro e o melhor, a primícia. E ao invés de guardar por medo, ofertassem ao Senhor. Meu Deus, que tremendo. Deus mandava e Deus manda. Isso é um princípio que nós vemos em todas as Escrituras, desde a oferta de Abel, que foi uma oferta das primícias do rebanho. Leia lá em Gênesis. Toda vez que Deus vai abençoar o seu povo, o primeiro e o melhor é dele. Quando Deus diz para Abraão que ele ia dar um filho na velhice e que de Isaac ele chamaria toda uma descendência e toda uma nação, Deus pediu o primeiro e o melhor. Graças a Deus ele não precisou morrer. Isaac não precisou morrer. Mas Deus ali estava mostrando que um dia o Filho de Deus viria e ele ia ter que morrer. Deus entregou o seu próprio Filho e Jesus entregou a própria vida. Jesus é a primícia de Deus, é a primícia dentre os mortos. Então Deus não manda a gente dar nada para ele que ele já não tenha dado para nós antes. E nada do que nós entregarmos vai chegar perto do que ele já fez. Mas quando nós honramos a Deus e obedecemos os princípios, nós estamos dando permissão para que Deus opere no nosso coração e vá nos dando um coração generoso como o dele e possa também pegar essas sementes, multiplicá-las para poder abençoar a nossa vida. Porque Deus dá semente ao que semeia e não ao que engole e come semente. Então Deus estabelece esse princípio e essa é a festa de ofertar, de apresentar primícias ao Senhor. Outra primícia, outra oferta de primícia foi Jericó. Deus disse, eu vou dar todas as cidades de Canaã para vocês. Mas a primeira é Jericó e Jericó é minha. Tudo que tiver em Jericó vai para o tesouro da casa do Senhor. Tanto é que Acã tocou nesse tesouro e trouxe maldição para a sua vida, sua casa e toda a nação de Israel. O primeiro e o melhor tem que ser de Deus, se Ele é Senhor das nossas vidas. Então esse princípio da primícia, ele é estabelecido em Shavuot, em Pentecoste, e Deus espera que você entenda o princípio, a honra, que é servir a Deus com a nossa adoração cantada, sim, com a nossa oração, amém, mas também com nossas finanças, com as nossas primícias. Porque quando nós damos o primeiro ou melhor, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 11:16, se as primícias forem santas, toda a massa será santa. Sabe o que Deus quer fazer? Quando a gente entrega o primeiro ou melhor para Ele, Ele considera o restante da colheita, o restante da massa, o resto do nosso salário, o resto da nossa empresa, o resto do nosso ministério como sendo dele. E aí Ele abençoa como sendo dele. Quer ter Deus como seu sócio? Aprenda o princípio das primícias. Entregue para Ele o primeiro e o melhor. E essa é a festa para isso. Deus quer abrir os céus de provisão sobre a sua casa, a sua vida. Meu Deus, no meio do Covid-19, escute isso, Brasil, escute isso. De repente eu até legendo aqui para outras línguas, para o inglês também, sei lá. Mas escute isso. No meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena, que estava tirando a vida de muita gente e está quebrando a economia de muitas nações, Deus proveu saúde, libertação, proteção contra a doença na Páscoa. E agora Ele quer prover, meu Deus, agora Ele quer prover financeiramente para você e sua casa. E não diga que você não tem nada. Não diga que não tem nada, porque aquela viúva de Sarepta de Sidom, 1 Reis 17, ela só tinha um bocadinho de farinha, um bocadinho de óleo, estava esperando a morte chegar, e o profeta chegou
e disse: faz para mim primeiro. Por quê? Porque o profeta representava o Senhor. Entenda isso ou não, Deus envia os profetas. E se você honrar a Deus honrando os profetas, você recebe multiplicação na sua casa. Não importa, não interessa o que fizeram com esse tipo de mensagem fora. Se usaram para o seu próprio benefício, se abusaram das ovelhas, se as pessoas fizeram por ganância, problema delas, elas vão se ver com Deus. O princípio, no entanto, é eterno. Os verdadeiros profetas, eles vão fazer não pensando em si, mas pensando em você, para você ser liberto nas suas finanças, porque os verdadeiros profetas do Senhor carregam autoridade para poder mudar a atmosfera e as finanças das pessoas. A bênção de Deus repousa sobre a vida das pessoas quando elas decidem honrar a Deus, honrando os profetas que ele envia. Escute isso. Deus protegeu você e a sua casa do Covid-19 e de outras enfermidades com o sangue do Cordeiro na Páscoa. Deus quer prover para as suas finanças nesse Pentecoste, porque isso também faz parte do Pentecoste. E então, finalmente, a terceira dimensão, céus abertos, Espírito Santo. Meu Deus, se prepare, aperte os cintos. Se já teve Bíblia, se já teve provisão, agora então, Espírito Santo. Lá em Ezequiel 36, 25 a 27, eu considero esse um resumo do Novo Testamento lá no Antigo. O profeta Ezequiel diz assim, Deus fala através do profeta: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Outras versões dizem, gravarei as minhas palavras no seu coração e os meus mandamentos no seu entendimento. Então isso aqui, esse versículo 17, faz o link entre o primeiro Pentecoste e o segundo Pentecoste, cumprido em Cristo. Deus deu a Torá, Deus deu a lei, mas o povo não tinha condição de obedecer, não tinha força, não tinha graça para viver a lei, para viver a palavra. Então Deus dá o seu Espírito para poder gravar a lei no nosso coração e no nosso entendimento. Então, na verdade, queridos, Deus nos dá o Espírito Santo para a gente andar na palavra. A graça de Deus verdadeira, ela nos empodera para vencer o pecado e andar nos princípios. E todos eles, sejam os 613 preceitos do Antigo Testamento, mais de 2.000 no Novo Testamento, se resumem num só, como Jesus disse e os discípulos disseram: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não é à toa que em Romanos o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo derrama amor, amor por Deus, amor de Deus, amor pelo próximo, amor por nós mesmos, e nós conseguimos andar nos princípios das Escrituras, no poder do Espírito Santo, na graça que nós temos no Espírito Santo. Então, e aí você continua lendo aqui Ezequiel 36, Deus reforça a promessa dele de trazer Israel de volta para a sua terra, o povo de Israel de volta para a sua terra, e também provisão. Deus continua fazendo promessas de provisão, de não deixar faltar trigo, não deixar faltar cereal, não deixar faltar nada, e tirar a vergonha da fome, né, do povo de Israel. Outra promessa que nós temos no Antigo Testamento, do derramamento do Espírito. Essa promessa, inclusive, foi citada pelo apóstolo Pedro, lá em Atos 2, quando o Pentecostes se cumpre sobre os discípulos. Joel 2, 28 e 29, está escrito: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E quando Deus derramou o seu espírito,
Chegando o dia de Pentecoste, Atos 2, 1 a 4, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Que coisa tremenda! Deus derrama, os céus se abrem e Deus derrama o seu Espírito. A gente pode linkar o que acontece aqui, um vento forte e fogo, com um salmo que diz que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Então eu posso dizer, afirmar tranquilamente que os céus se abriram e os anjos subiram e descendo. Lembra sobre quem isso acontecia antes e era exclusividade dele? Pois é, Jesus. Os céus estavam abertos e os anjos subiam e desciam sobre o Filho do Homem, ele disse. E isso podia acontecer porque os céus estavam abertos sobre a cabeça de Jesus, que era santo. Não havia resistência, não havia acusação contra a vida de Jesus que Satanás pudesse usar para poder fechar os céus, barrar esse sobe e desce de anjos e a manifestação do Espírito Santo na vida deles. Lembre-se que lá em Apocalipse, o apóstolo João, ele vê anjos pegando fogo do altar, ele vê os 7 Espíritos de Deus, 7 tochas de fogo diante do trono, e ele vê anjos pegando em taças esse fogo do altar e derramando sobre a terra. E aí há terremotos. E eu acho que eu li em Atos que num dos derramamentos do Espírito Santo a terra tremeu. Só acho, tá? Na verdade eu tenho certeza, está escrito lá. Um dos derramamentos do Espírito Santo, a terra tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Então é muito interessante a gente ver aqui que agora não era mais uma exclusividade do Senhor Jesus. Por causa da morte e ressurreição dele, do perdão de pecados, da remissão de pecados, o céu agora podia se abrir sobre a cabeça de todos os discípulos. Os anjos podiam subir e descer sobre a cabeça deles. Podiam pegar desse fogo do altar e derramar sobre a cabeça dos discípulos. E a boa notícia pode derramar sobre a minha e sobre a sua cabeça também, ainda hoje, meu filho, minha filha. Que coisa tremenda. Então nós lemos em Êxodo 19, no primeiro Pentecoste, houve trovões, raios, densa nuvem e trombetas. E lá em Atos 2 nós lemos que houve um som de vento forte e línguas de fogo sobre todos os discípulos. No Sinai, escute isso, 3.000 pessoas morreram quando Moisés desceu com as tábuas da lei. Tanto é que você lembra da história, ele quebrou as tábuas, de tanta ira que ele sentiu quando ele desceu do Monte Sinai e viu o povo de Israel adorando o bezerro de ouro. Naquele dia, quando Moisés quebrou as tábuas da lei e se irou contra o povo idólatra, 3.000 pessoas morreram. Ou seja, no primeiro Pentecoste, 3.000 pessoas morreram por causa da sua idolatria. No segundo Pentecoste, no cumprimento de Pentecoste, agora Deus derramou a sua graça sobre a humanidade em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. E ao invés de 3.000 pessoas morrerem, 3.000 pessoas se converteram. O apóstolo Pedro pregou o primeiro sermão da igreja de Jerusalém e 3.000 pessoas foram convencidas do seu pecado pelo Espírito Santo e se converteram. 3.000 morreram no primeiro, 3.000 se converteram no segundo. Uma completa reversão daquela maldição que aconteceu no primeiro Pentecoste. E aí você me pergunta, e para nós hoje? E o Pentecoste de hoje? E esse Pentecoste agora, no dia 29 de maio, né? No calendário romano vai ser no dia 31, no domingo, mas na verdade no calendário hebraico, que é o calendário bíblico, vai ser na sexta-feira, dia 29. Inclusive é aniversário do meu filhote mais novo. Efésios 5,18 diz, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio não é como um pote, uma garrafa, embora a palavra nos compare com vasos de barro, onde ele pode depositar o seu tesouro.
Na verdade, é mais como uma vela de barco. Imagine o que Paulo está dizendo aqui como encher uma vela. Uma vela precisa ser cheia e continuar sendo cheia, senão ela esvazia e o barco para. Mas ele não para na hora, ele vai no embalo, ele ainda vai na velocidade que ele desenvolveu até ele parar de vez. E é por isso que muitas vezes a gente não está se enchendo do Espírito Santo e parece que ainda está no impulso, parece que as coisas ainda estão acontecendo. A gente ainda sente a presença de Deus, ainda sente a proteção dele, mas daqui a pouco a coisa começa a ficar estranha, começa a ficar pesada, começa a vir um peso e você não sabe de onde isso vem. Deus está te chamando para o lugar secreto para poder te encher todo dia. Deus quer tempo com ele, mais do que nunca nesse tempo. E daqui para frente não tem como a gente carregar o nível de glória que Deus quer que a gente carregue, não tem como a gente exercer o nível de autoridade que Ele quer que os seus filhos exerçam se a gente não passar tempo com Ele todos os dias para ouvir a voz dEle, para pagar um preço de oração, mas principalmente para sermos cheios do Espírito Santo. Então Paulo diz, não se embriague com vinho, no qual a dissolução mas enche do Espírito. O próprio tempo verbal aqui de enchei-vos, no original grego, dá a entender uma continuidade. Você não é cheio uma vez só. Você é cheio e você precisa continuar sendo cheio sempre. A igreja de Atos, né, ela foi cheia mais de uma vez. Você vê pessoas que já tinham sido cheias, se reunindo de novo tempos depois, e Deus as enchendo de novo em outra oportunidade. E durante a história, nós vemos Deus enchendo o seu povo diversas vezes, em diversos lugares. Você tem avivamentos em Bangor, na Irlanda, avivamento dos moldávios, você tem a Rua Azusa, você tem tantos derramamentos. Esses foram alguns dos maiores. Mas você tem histórias durante todos os 2000 anos de cristianismo, onde pessoas oraram, onde pessoas pararam para buscar a Deus de todo o coração. Deus rasgou os céus, derramou o seu Espírito e o fruto foi sempre o mesmo: salvação, cura, libertação, santidade, alegria, choro de arrependimento, missões, transformação social, transformação de cidades e até mesmo de nações, avanço do reino de Deus. O fruto sempre foi o avanço do reino de Deus. E sempre começou com joelhos no chão, sempre começou com oração, sempre começou com fome e busca por mais de Deus. E não está sendo diferente dessa vez e não vai ser diferente dessa vez em 2020. Só que o que os profetas estão vendo, o que os profetas estão ouvindo e que já vem ouvindo, na verdade, há décadas, como você vai ver, é que algo sem precedentes está vindo. Não tem registro na história, não há paralelo na história para o que Deus quer fazer a partir de 2020. Meu Deus, eu não sei você, mas eu nasci para isso. Eu nasci para esse tempo. Se você está vivo nessa geração, Deus estava preparando você para esse tempo, para esse momento. Não perca, não perca, não se distraia. Em 1988, o profeta Rick Joyner, ele teve várias visões sobre a colheita presente e a colheita futura de almas ao redor da terra. E ele registrou essa visão em particular que eu vou lhe contar no livro Visões da Colheita, se não me engano é de 94. Mas em 88 ele teve essa visão. Deus mostrou para ele duas grandes ondas do Espírito Santo que viriam sobre a terra. A primeira ia começar logo depois desse tempo ali que ele teve essa visão, e ia durar aproximadamente 20 anos, 20 a 25 anos. E depois dessa haveria um período de uma estiagem, as águas iam retroceder, ia parecer que o inferno estava ganhando, que a igreja estava perdendo terreno, perdendo espaço, as coisas iam ficar muito difíceis, muitos iam se escandalizar, se desviar, muitos escândalos, muitos líderes caindo, e depois desse tempo viria uma outra onda, uma segunda onda, muitas vezes maior. E então daria-se o início
da última colheita, da maior colheita de almas da história da humanidade. Pois bem, em 2012, mais ou menos, eu li de novo a respeito disso, Rick Joyner já falando que a primeira já tinha vindo. Ele disse que lá em 88, logo depois disso, começou-se a ter notícias de derramamentos do Espírito, de avivamentos aqui, ali, ainda em pequena escala. Então veio 94, Toronto, apóstolo Randy Clark, lá em Toronto, e começou um derramamento de Deus, uma manifestação de sinais e maravilhas, gente do mundo inteiro, milhões de pessoas indo para lá beber do que Deus fez, e não só isso, o apóstolo Randy também rodando várias nações da terra, inclusive o Brasil, várias vezes, e onde ele ia, Deus usava para derramar uma unção fresca, uma unção nova sobre pastores, sobre líderes, e muito da colheita de almas do início do ano 2000, década de 2000, e muito da grande colheita de almas, expansão de igrejas ali do início dos anos 2000, se deve ao ministério desse homem, ao que Deus fez através da vida dele, e depois de todos os pastores que foram carregando esse fogo, carregando essa unção Brasil afora. Para citar um exemplo, a apóstola Heidi Baker, ela estava desistindo do ministério praticamente, foi visitar o avivamento de Toronto. Deus a visitou por 7 dias, ela voltou trazendo uma unção tremenda para Moçambique, onde ela era missionária, e hoje o movimento de plantação de igrejas e crescimento de igrejas da Heidi Baker em Moçambique é considerado um dos maiores, se não o maior movimento de plantação de igrejas da história do cristianismo. São mais de 1000 mortos ressuscitados pelo poder de Deus, cegos vendo, surdos ouvindo. Onde ela chega num vilarejo, ela chama os enfermos, Deus cura os cegos, Deus cura os surdos, Deus levanta os paralíticos, Deus ressuscita mortos, e aí as vilas inteiras se convertem. Ela treina pastores, eles plantam igrejas em todas as vilas pelo interior de Moçambique. Já foi ameaçada de morte várias vezes, já teve experiências de multiplicação de comida, ela estava alimentando 300 órfãos, tinha uma panela de arroz e sobrou arroz, e todos os 300 órfãos comeram. Ela tem histórias assim sobrenaturais, e tudo começou lá em Toronto, quando ela visitou esse avivamento. Eu me lembro de uma palavra que eu nunca esqueci, sempre guardei no coração, do Mike Shea e Davi Silva, lá da saudosa casa de Davi. Ele esteve em Toronto, ele disse que 2 horas antes de começar o culto ele já chorava compulsivamente, de tanta presença de Deus naquele lugar. Quando o culto começou, então, parecia que ele ia derreter. E eu me lembro quando eles trouxeram isso de lá em 2002, um dos cultos que eu mais senti a glória de Deus na minha vida, ali em Volta Redonda, no Projeto Vida, em 2002. Estava a Casa de Davi ministrando e Randy Clark ministrando a palavra. Naquela noite, o pastor Gary Oates foi arrebatado, viu Jesus tocou na mão dele, ele viu o trono de Deus. E eu me lembro do pastor Gary Oates sendo carregado 3 dias para cima e para baixo, ele não conseguia andar sozinho, ele não parava de tremer. No 3º dia, ele foi balbuciando umas palavras lá no púlpito, e a esposa dele foi tentando traduzir para ele tentar explicar o que tinha acontecido. Hoje o pastor Gary Oates tem um ministério mundial de cruzadas evangelísticas, com curas, com sinais e maravilhas, e tudo começou naquela noite. Eu estava lá e parecia que eu ia virar do avesso de tanta glória de Deus. Eu nunca tinha experimentado tanta glória, tanta presença de Deus como naquela noite, se não me engano, de julho de 2002, ali em Volta Redonda. Essa experiência do pastor Gary Oates virou livro, virou Abra os Meus Olhos, Senhor. Eu estava lá, meu Deus. E eu não me esqueço do Mike Shea dizendo que o Senhor tinha mostrado para ele que assim como as cataratas do Iguaçu, elas são 12 vezes mais caudalosas, tem 12 vezes mais fluxo de água do que as cataratas do Niágara, que ficam ali, né, pertinho de Toronto, assim o Senhor faria no Brasil um derramar do Espírito 12 vezes maior do que Toronto. Jesus, eu me pego pensando isso ao longo desses anos, já se vão quase 20 anos, e eu já me peguei pensando várias vezes, Senhor, eu não sei o que são 2 vezes mais do que aquilo que eu experimentei naquela noite. 12, Jesus, o que é isso? Isso é para a gente ter uma noção, quer dizer, isso é para a gente não ter noção mesmo, porque o que está vindo por aí é sem noção. Não dá para explicar o que Deus vai fazer nesses próximos anos.
E aí, voltando lá para o Rick Joyner, ele viu essa primeira onda. E eu fiz questão de falar um pouquinho do que foi. Ah, tem um detalhe, tá? Nesses 20, 25 anos, ali de 88 até 2008, se você avançar um pouquinho, 2012, 2013, né? Até o final ali da década de 2010, mais pessoas se converteram, nasceram de novo, vieram para Cristo, vieram para o reino, do que nos últimos 2000 anos de cristianismo, tá? 20 anos, mais gente no reino do que em 2000 anos de cristianismo. Então, eu e você já vivemos numa geração histórica. A maior colheita de almas da história do cristianismo, da história da humanidade, já aconteceu. Rick Joyner viu isso em 88, Deus mostrou essa primeira onda para ele, e aí, segura o anjo aí. Deus disse para ele lá atrás, e confirmou em 2012, eu li de novo essa palavra do Rick Joyner, diz para ele que essa primeira onda seria o chamamento, a convocação daqueles, escute isso, que seriam os líderes do que estava por vir, da segunda onda. Meu Deus do céu. Se você foi chamado nessa primeira onda, você é um dos líderes. Você é um pai, você é uma mãe para essa geração que está nascendo de novo agora, que está vindo para o reino agora. Há 20 anos atrás, Deus falou ao meu coração. Nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. E o Senhor falou claro um dia no momento de oração. Dessa vez, no que está por vir, Moisés e Josué vão entrar na terra prometida. Eu guardei isso 20 anos no meu coração. Isso fala da geração dos pais e dos filhos entrando juntos. Isso fala de todos sendo usados por Deus. Não são só os jovens, são os velhinhos também de cabelo branco de 80, 90 anos. Eles vão carregar algo da glória de Deus nesse tempo que nós vamos precisar, nós quarentões vamos precisar e os jovenzinhos de 15, 20 também vão precisar. Todos nós vamos precisar uns dos outros porque nós somos um grande corpo. E aí agora em janeiro desse ano, 2020, estava na casa de um casal de amigos mais chegados que irmãos em São Paulo. E a pastora no final foi orar por mim, junto com o pastor. E a glória de Deus veio. E ela começou a profetizar sobre destino, sobre o que Deus quer fazer. A gente nem sabia de Covid-19 e Deus já estava falando de coisas tremendas que Ele ia fazer depois do Covid-19, a glória que Ele ia derramar. E lá pelas tantas ela fala exatamente a frase: Deus manda dizer que dessa vez Moisés e Josué vão entrar na terra prometida. Eu desabei, já estava chorando, aí que eu derreti mesmo, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Deus tinha falado comigo há 20 anos e agora eu ouço a mesma frase falada por uma profeta do Senhor. Dessa vez, Moisés e Josué, todas as gerações, vão entrar na terra prometida. Eu me lembro bem que há uns 12 anos atrás, mais ou menos, quando eu li pela primeira vez a respeito da visão dessas duas ondas do Rick Joyner, Deus começou a falar comigo que eu tinha que compartilhar isso. A gente estava exatamente no fim da primeira onda e no início daquele retrocesso das águas. E eu hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus queria encher o povo de esperança para a gente aguentar o tranco dos anos que viriam, muito difíceis, até a gente chegar no ponto em que nós estamos hoje, prestes a entrar na segunda onda. Daqui a pouquinho você já vai saber. E eu me lembro que mais ou menos durante um ano, Deus me mandava falar dessa palavra onde eu ia. E invariavelmente, para edificar minha fé, edificar a fé das pessoas, quando eu ia falar dessa palavra, antes de eu falar, sem as pessoas saberem o que eu ia falar, eu perguntava: quem aqui sonhou com ondas hoje? Invariavelmente, várias mãos se levantavam e falavam: olha, eu não estou entendendo nada, porque eu sonhei hoje, eu nunca sonhei com onda, ou fazia tempo que eu não sonhava, ou nunca sonhei, eu ouvi isso várias vezes. Eu vi uma onda gigantesca e eu ficava em paz, porque eu sabia que era algo de Deus, não era algo ruim. E invariavelmente eu andei por várias cidades, alguns estados, e onde eu falava dessa palavra, as pessoas já tinham sonhado com onda, ou já tinham tido visões abertas com onda naquele dia, como um sinal
de que Deus realmente estava afirmando essa palavra para nós. E isso para nos encher de fé, para entrar ainda nesse tempo difícil que hoje a gente olha para trás e a gente vê que realmente a gente atravessou. Eu me lembro, numa das últimas vezes que eu compartilhei essa palavra, eu estava numa reunião de pastores, vários pastores do ministério que eu fazia parte, o Projeto Vida, aquele mesmo lá da Tenda, em 2002. Fiquei 12 anos, né, muito bem vividos ali, com o apóstolo Joel, o apóstolo Silvio, o pastor Gesiel, irmãos muito amados, com quem eu tenho contato até hoje. E a gente estava nessa reunião e eu começo a falar dessa palavra. Cada pastor tinha uma oportunidade ali de falar um pouquinho, alguma coisa, como estava o ministério, como estava a vida, e eu comecei a falar disso porque Deus me mandava falar. E quando eu comecei a falar, a glória de Deus começou a descer. Eu me lembro de uma pastora que estava do meu lado e começou a falar, olha, tá forte mesmo. E aí eu falei, então vamos adorar. Quando a gente levantou a mão para adorar, a glória de Deus terminou de descer, pastor no chão, chorando, rolando. Foi uma presença de Deus absurda. E o pastor Gesiel, esse meu amigo, tem uma visão aberta, um profeta tremendo. Ele via Deus dando pranchas de surf para os pastores e dizia, fala para eles se prepararem, eles precisam estar preparados. E Deus está nos chamando para a gente estar posicionado, preparado para poder surfar o que está vindo aí. E aí vem a notícia das notícias. Os profetas, os intercessores, os apóstolos, os pastores, os irmãos, as irmãzinhas do coque, os irmãos de oração, as irmãs de oração, não importa. É muita gente tendo visões, tendo sonhos, recebendo revelação sobre uma onda gigantesca que está chegando. E todas as histórias que eu vi, foram várias nesses dias agora de quarentena, nessas semanas, várias visões, várias, não dá para enumerar aqui, são várias pessoas falando, sonhando com onda, tendo visões de onda, e todas em paz, porque sabem que não é algo destrutivo, não é uma tsunami física para destruir cidades, destruir nações, não, todos recebem uma paz, uma alegria, sabendo que aquilo é de Deus, é uma onda do Espírito Santo que está vindo. E então essas vozes proféticas estão dizendo, vozes proféticas experimentadas, maduras, estão dizendo, a partir desse Pentecoste, uma onda do Espírito vai vir sobre toda a terra, sobre todas as nações, e a grande colheita de almas vai começar. Se aquela já foi gigantesca e foi a maior da história, foi só o chamamento da liderança. Essa, meu filho, nada segura, ninguém segura. O profeta Bob Jones, por exemplo, faleceu há poucos anos atrás, profetizando por décadas que Deus tinha mostrado para ele uma colheita de pelo menos 1 bilhão de almas. Queridos, os próximos anos, a próxima década, nós teremos pelo menos 1 bilhão de almas colhidas para o reino de Deus. E Deus quer usar você, Deus quer usar Moisés, Deus quer usar Josué, Deus quer usar os velhos, Deus quer usar os jovens. Deus vai derramar o Espírito dele, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, os servos, as servas profetizarão. Deus está prestes a derramar o seu Espírito de uma forma inédita. E aí o que eu faço, Fernando? Como é que eu me preparo? Como não perder isso? Primeiro, eu acho muito difícil perder o que está vindo, tá? Eu só quero chamar a tua atenção e convidar você para você estar posicionado, para você não perder nada, para você não perder nem um segundo. Eu tenho dito aos amigos, eu quero estar carregando a arca, porque todo o povo de Israel atravessou o Jordão e entrou na terra prometida. Só que o povo ficava a 1000 côvados de distância da arca e os sacerdotes carregavam a arca no ombro. Eu não sei você, mas eu quero carregar a glória de Deus. Eu não quero só ser abençoado, eu não quero só ser tocado por Deus através da vida, do ministério de outras pessoas. Eu quero poder carregar um pouco da glória dele e poder servir outras pessoas com essa presença, com essa glória. E é isso que Deus está fazendo, é isso que Deus está chamando você para fazer parte nesse tempo. E aí, tudo se resume em fazer o que os 120 estavam fazendo antes do Pentecoste, em Atos 2, se cumprir. E se nós tivemos uma Páscoa das Páscoas,
já estão dizendo, a primeira e maior, claro, foi há 2000 anos atrás, com Jesus cumprindo, a segunda maior foi lá no Egito, e a terceira maior foi agora. Eu acho que está competindo com o Egito, porque no Egito foi só com aquele povo, 2 milhões de pessoas. Dessa vez foi no mundo inteiro. Então eu estou achando que a gente acabou de viver a segunda maior Páscoa da história, hein? Que tal nós vivemos o maior Pentecoste da história? Porque se a Torá foi dada para o povo de Israel, 2 milhões de pessoas no deserto, o Espírito foi dado para 120 pessoas, o que será se Deus derramar o Espírito não sobre 120, mas sobre 120 milhões, sobre 1 bilhão de almas? Nós podemos estar prestes a viver o maior Pentecoste da história da humanidade. E aí, no finalzinho dessa tarde, quando eu estava me preparando para vir gravar esse vídeo, Deus estava falando ao meu coração para eu gravar hoje, para não deixar passar de hoje. Eu saio na frente, tomando um cafezinho, saio lá na frente, na porta da minha casa, na varanda, e eu me deparo com aquelas ondas nas nuvens, como eu mostrei no início do vídeo, vou mostrar agora de novo. E por que 3? Eu fiquei me perguntando depois. Rick Joyner viu 2 grandes ondas, mas os líderes, principalmente americanos, pastores, apóstolos, profetas, eles têm ouvido de Deus que o que está vindo vai ser o terceiro grande despertamento. Se você estuda a história dos avivamentos, você vai ver que no final do século XVIII e na primeira, quase todo o século XIX, você teve tantos derramamentos do Espírito Santo, principalmente na Europa, Inglaterra especialmente, e nos Estados Unidos, que eles dividem, os historiadores dividem esse tempo em primeiro despertamento, segundo despertamento, e durante o século XX todo tem sido escrito, profetizado, anunciado que viria um terceiro grande despertamento sobre toda a Terra. É algo tão grande que não dá para chamar de avivamento. O avivamento geralmente ele é muito localizado, como foi o da Rua Azusa. Quando veio a Rua Azusa, eles falaram, já é o terceiro? E aí eles viram que ficou muito localizado em Los Angeles, embora milhões de pessoas do mundo inteiro tenham sido tocadas por aquele fogo do avivamento. Mas tem sido escrito durante o século XX todo que viria um terceiro despertar. E agora os profetas, os líderes estão dizendo que nós estamos prestes a entrar no terceiro despertamento. Então são 2 ondas agora, no século XXI, finalzinho do 20, início do 21. Mas é o terceiro grande despertar do reino na terra. Maravilha! Queridos, então vamos fazer o que já nos foi dado como exemplo. Jesus apareceu para 500 pessoas entre a ressurreição e a sua ascensão ao céu, no 40º dia do Homer, faltando 10 dias para Pentecoste. Infelizmente, 380 foram cuidar da sua vida e 120 perseveraram 10 dias depois que Jesus subiu. Eles ficaram reunidos orando por 10 dias. Eu sei que boa parte da oração que eles fizeram não foi só pedir, eles pediram com certeza, porque Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto. Então com certeza eles estavam orando e pedindo para serem revestidos. Mas lá em Joel 2, antes de Deus prometer derramar o seu Espírito, ele chama o povo ao arrependimento. Então o que começou na Páscoa precisa encontrar o seu ápice. Lembre que Shavuot, Pentecoste, é o ápice da Páscoa. Então continue o arrependimento da Páscoa até chegar no Pentecoste, mas não só isso, peça o Espírito Santo, se posicione para receber, obedeça ao Senhor, honre-o com as suas ofertas, com as primícias da sua renda, para que ele encha os seus celeiros, os seus lagares, e se prepare, vá adorando, vá orando em espírito, orando em línguas, jejue, se posicione para pelo menos durante esses últimos 10 dias, antes do dia 29, pelo menos do dia 19 até o 29, você perseverar como os 120 perseveraram. Porque logo de cara 3.000 se converteram, mas quem estava carregando a glória, quem teve esse privilégio de receber as primícias do Espírito Santo, foram os 120 que perseveraram em oração. Então, eu se fosse você, eu perseveraria em oração nesses dias, para que você seja parte das primícias do que Deus vai fazer
nesse tempo. Ninguém vai perder. Pelo menos 1 bilhão de pessoas não vão perder o que Deus vai fazer. Mas Deus está procurando aqueles que vão carregar a glória dele, aqueles que vão ser os líderes do que está por vir, aqueles que ele vai poder usar nas ruas, nas praças, nas escolas, nas faculdades, nas casas de governo, nas empresas, nas lojas, onde tiver gente, Deus quer manifestar o Espírito Santo, Deus quer derramar a presença dele. Meu Deus, não dá para imaginar o que Deus está prestes a fazer, mas a gente pode se preparar. Eu creio que um dos maiores frutos do que nós vamos ver é uma ousadia sem precedentes para a gente anunciar a palavra de Deus com grande poder, enquanto Ele estende as mãos para curar e fazer sinais e maravilhas, em nome do seu santo Filho Jesus. Pai, nos ajude a nos posicionarmos para o Pentecoste dos Pentecostes. Não queremos perder nenhum segundo. Não deixe a gente de fora do que o Senhor está por fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você aprendeu, se você foi abençoado, seu coração queimou, esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, compartilhe aqui no YouTube mesmo, compartilhe nas suas redes sociais, fale com seus amigos, para que mais e mais pessoas se alinhem, se preparem e entrem num tempo de oração estratégico para todos nós estarmos posicionados para esse Pentecoste. Amém? Deus te abençoe. Shalom. Um abraço.